Quando alguém comete um crime, a polícia imediatamente inicia uma perseguição ou os detetives começam uma investigação. Com provas suficientes, ou melhor ainda, se forem flagrados em câmera, inevitavelmente as algemas são colocadas e a pessoa é detida. Nesse momento, a polícia lê os direitos do detido. Algo como: você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo do que disser pode e será usado contra você no tribunal. É intrigante como tudo que você diz voluntariamente pode ser usado contra você, não é? E foi exatamente isso que aconteceu com José. Você tem o direito de permanecer em silêncio. No Antigo Testamento, José, escolhido por Deus, revelou aos seus irmãos o que Deus lhe havia revelado. E o que aconteceu? Eles usaram essa revelação contra ele. E se eu disser que os escolhidos não devem revelar tudo? Sim, até os filhos de Deus devem manter certas coisas em segredo. O silêncio te torna menos previsível e, portanto, menos vulnerável. O silêncio pode ser uma forma de proteger seu coração e guardar seus planos. Afinal, nem todos que sorriem têm boas intenções. Nem todos que aplaudem estão realmente felizes por você. E nem todos que ouvem têm intenções puras. Alguns ouvem para usar as informações contra você. Então, como filhos de Deus, vamos explorar algumas coisas que você nunca deve revelar. Primeiro, suas primeiras vitórias e conquistas. A menos que o Espírito Santo te impulse a compartilhar e testemunhar, seja muito cuidadoso com quem você conta sobre seus primeiros avanços. Quando Deus te concede favor em um campo, seja nos negócios ou na carreira, evite correr para anunciar isso ao mundo. Quando Deus te promove, amplia seu território ou te eleva, não saia espalhando isso nas redes sociais. O Salmo 23:5 diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A Bíblia nunca nos instrui a anunciar as bênçãos que Deus nos dá. Deus é quem prepara a mesa na presença dos inimigos. Quando o rei Saul foi ungido, o profeta Samuel lhe disse em 1 Samuel 10: Quando estes sinais se cumprirem, faça o que sua mão encontrar para fazer, pois Deus está com você. Não o incentivou a divulgar nada publicamente. Era um segredo sagrado. Se você experimentar uma elevação repentina ou um movimento de Deus que te exalta, não se gabe ou revele tudo desnecessariamente. O diabo pode colocar pessoas na sua vida apenas para planejar sua queda. Portanto, seja cuidadoso sobre o que você revela e a quem revela. Segundo, o que Deus revelou a você ou colocou em seu coração. Pode ser um desejo de fazer uma viagem missionária, iniciar um negócio ou qualquer outro plano significativo. Seja extremamente cauteloso ao compartilhar seus planos e sonhos futuros. O diabo usa pessoas e demônios. Não apenas seja cuidadoso, mas ore sobre com quem você confia. Não dê à pessoa errada munição para sabotar você. Provérbios 29:11 diz: O tolo dá vazão plena aos seus sentimentos, mas o sábio os mantém sob controle. Mesmo que você esteja animado com o que Deus colocou em seu coração, lembre-se deste aviso. Um tolo expressa tudo, enquanto o sábio controla seus sentimentos. Os planos e sonhos são como bebês que precisam ser protegidos e nutridos em seus estágios iniciais e frágeis. Compartilhar prematuramente pode abrir portas para mal-entendidos e ataques no momento errado. Em vez de buscar validação pública, comprometa suas visões à oração. Deus pode direcioná-lo a compartilhar com alguns confidentes confiáveis que oram com você. Terceiro, questões familiares. Todos enfrentamos desafios conjugais, preocupações com saúde, pressões financeiras e conflitos relacionais. No entanto, nunca devemos expor descuidadamente o que acontece em casa. Provérbios 14:1 nos lembra: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Em Efésios, somos instruídos a: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O homem e a mulher devem estar unidos, e o marido deve cobrir sua esposa com amor altruísta, enquanto a mulher sábia edifica sua casa. Manter questões familiares privadas é crucial para preservar a harmonia e a integridade do lar. Não torne sua vida familiar um espetáculo público. Busque conselhos de pessoas piedosas e confiáveis e proteja sua família de um escrutínio desnecessário. Problemas familiares exigem sabedoria e privacidade. Evite calúnias que possam envenenar a percepção dos outros sobre sua família. Qualquer disfunção é uma oportunidade para estender graça e perdão. Deus deseja curar relacionamentos, mas em um contexto de amor e sigilo, não em um drama exposto.
Aprenda a se controlar em vez de lançar pedras através de compartilhamentos impulsivos. Quarto, seus encontros espirituais íntimos com Deus. Isso inclui sonhos e visões, a menos que você seja movido pelo Espírito Santo a compartilhar um testemunho para encorajar os outros. Muitos momentos profundos com Deus são destinados apenas a você. Não transforme rapidamente eventos espirituais sagrados em conversas casuais. A visitação de Maria, anunciando sua gravidez imaculada, foi um segredo revelado somente mais tarde. João foi instruído a não escrever sobre os trovões que ouviu em Apocalipse 10. Paulo ouviu coisas inexpressáveis em 2 Coríntios 12, que ele admitiu que ninguém deve contar. Algumas revelações de Deus são como bebês em desenvolvimento no útero. Se reveladas prematuramente, podem não sobreviver à crítica e dúvida alheias. Honre o Senhor mantendo a intimidade privada, que possamos ter sabedoria para saber quando falar com ousadia e quando cultivar um silêncio prudente diante dele. Há segurança, poder e beleza na arte de manter sua paz. Em nossa jornada pela vida, encontramos uma infinidade de pessoas, amigos de uma estação, amigos para a vida toda, conhecidos e colegas. Mas é crucial entender que o diabo é um inimigo astuto. Se ele não puder invadir sua vida pela força, ele tentará enganá-lo e manipulá-lo, muitas vezes através da sua rede de relacionamentos. Se o inimigo conseguir plantar alguém em seu círculo íntimo, ele sabe que tem uma chance significativa de influenciá-lo para o erro. A primeira pista que você deve estar atento é provavelmente a mais óbvia: a pessoa que te encoraja a fazer o errado. O inimigo frequentemente coloca pessoas em nosso caminho que nos incentivam a seguir por caminhos questionáveis. Elas podem te encorajar a ir a lugares que você sabe que não deveria, ou a se envolver em comportamentos que comprometem seus princípios. Elas dirão: não há problema em se divertir um pouco. Pare de ser tão rígido. Um drink não vai te transformar em um pecador. Este tipo de pessoa é uma ameaça séria à sua integridade espiritual. Como nos alerta a tradução amplificada de 1 Coríntios 15:34. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e parem de pecar, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Da mesma forma, Provérbios 13:20 nos ensina: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. As pessoas ao seu redor têm um impacto profundo em você. Algumas demonstram um caráter tóxico, enquanto outras exemplificam o fruto do Espírito, encorajando, orando com você e demonstrando um amor piedoso e um espírito doce. No final do dia, precisamos ser pessoas de oração e discernimento. Não podemos permitir que qualquer pessoa entre em nossa vida sem uma avaliação cuidadosa de seu caráter. Pessoas honestas, confiáveis e diligentes têm um impacto positivo, enquanto pessoas desonestas e preguiçosas podem corromper seus princípios e afetar negativamente seu caminho. Lembre-se, quem você decide manter por perto pode influenciar você para o bem ou para o mal. Portanto, ao decidir com quem se associar, seja uma amizade ou qualquer outro tipo de relação, recuse-se a ser desviado da verdade. Evite ser influenciado e afastado do caminho certo. Associações com pessoas que não compartilham de seus valores podem levar à corrupção, ao pecado e à escuridão. A Bíblia nos adverte para não nos juntarmos a descrentes. Pergunta: que comunhão tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com a escuridão? Que harmonia existe entre Cristo e o diabo? Devemos ser seletivos e cuidadosos com quem compartilhamos nossas vidas e nossos sonhos. Más companhias têm o poder de corromper os bons costumes, e devemos estar vigilantes. Nossa identidade como filhos de Deus nos torna alvo de ataques espirituais. O inimigo está constantemente à procura de maneiras de nos desviar do caminho da verdade. Ele usará qualquer meio necessário, incluindo pessoas próximas, para nos tentar e nos fazer cair. Por isso, devemos orar pedindo sabedoria e discernimento para reconhecer as intenções dos outros e proteger nossos corações. Lembre-se também de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e principados das trevas. Essa batalha espiritual exige que sejamos espiritualmente fortes e preparados. Devemos vestir toda a armadura de Deus descrita em Efésios 6. Cinto da verdade, couraça da justiça, evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, o poder das nossas palavras não pode ser subestimado.
Tiago 3 nos lembra que a língua é um pequeno membro, mas pode incendiar toda a nossa vida. Portanto, devemos usar nossas palavras para edificar, encorajar e abençoar os outros, e não para fofocar, caluniar ou destruir. A oração também é uma ferramenta poderosa. Através dela, buscamos a orientação de Deus, intercedemos pelos outros e fortalecemos nosso relacionamento com Ele. Jesus nos deu o exemplo de uma vida de oração e nos ensinou a orar sem cessar. Devemos fazer da oração uma parte central de nossas vidas diárias, buscando sempre a presença de Deus e entregando nossos fardos a Ele. Devemos cultivar um espírito de humildade e dependência de Deus. A humildade nos mantém cientes de nossa constante necessidade de Deus e nos protege do orgulho e da arrogância. Quando reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus, vivemos com gratidão e servimos aos outros com um coração generoso. Em nossas interações diárias, somos chamados a ser um reflexo do amor de Cristo. Jesus nos designou para ser a luz do mundo e o sal da terra, trazendo esperança e verdade para aqueles ao nosso redor. Nossas ações, atitudes e palavras devem sempre apontar para Jesus, demonstrando a diferença que Ele faz em nossas vidas. Lembre-se de que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nossa verdadeira casa está nos céus e devemos manter nossos olhos fixos na eternidade. Valorize as coisas espirituais acima das materiais e busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Com essa perspectiva eterna, enfrentamos as dificuldades e desafios da vida com fé e confiança em Deus. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira que o honre, protegendo nossos corações, guardando nossos sonhos e sendo cuidadosos com nossas palavras e ações. Sejamos sábios em nossas relações, discernindo as intenções dos outros e mantendo nossa fé firme em Deus. Que em tudo o que fazemos possamos refletir o amor e a graça de Jesus, trazendo glória ao seu nome e luz ao mundo ao nosso redor. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3, 5, 6 a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecê-lo, e Ele endireitará nossas veredas. Em nossa jornada espiritual, é essencial estarmos cercados por uma comunidade de fé sólida. A Igreja, como corpo de Cristo, é um lugar onde encontramos suporte, encorajamento e crescimento espiritual. Hebreus 10, 25 nos exorta a não abandonar nossa congregação, mas a nos encorajar mutuamente. A comunhão com outros crentes nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Além disso, devemos nos comprometer com o estudo e a meditação da Palavra de Deus. A Bíblia é nossa fonte de verdade e sabedoria. Em Salmos 119 e 105, o salmista nos lembra que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ao dedicar tempo diariamente para ler e refletir sobre as Escrituras, permitimos que Deus fale conosco e nos transforme à sua imagem. Jesus nos deu o exemplo supremo de serviço ao lavar os pés dos discípulos e sacrificar sua vida por nós. Em Marcos 10, 45, ele disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Somos chamados a seguir seu exemplo e servir aos outros com amor e humildade, seja através de ministérios na igreja, voluntariado na comunidade ou atos de bondade diários. O serviço demonstra o amor de Cristo e faz a diferença no mundo. Devemos também cultivar um coração de gratidão. Em todas as circunstâncias, devemos dar graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, conforme Tessalonicenses 5:18. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva correta, afastando-nos da murmuração e do descontentamento, e permitindo-nos viver com alegria e paz. Além disso, é fundamental cultivar relacionamentos saudáveis e edificantes. Busque amizades que te aproximem de Deus e incentivem seu crescimento espiritual. Em Provérbios 7:17, lemos que, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Amizades piedosas nos desafiam a ser melhores e nos apoiam em momentos de dificuldade. Não permita que as demandas da vida te desviem do que realmente importa. Jesus nos advertiu em Mateus 6:33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete cuidar de todas as nossas necessidades. Nossa vida como escolhidos de Deus deve ser marcada pela fidelidade e obediência a Ele. Devemos cumprir seus mandamentos, seguir a direção do Espírito Santo e viver de acordo com os princípios bíblicos. A obediência pode ser desafiadora,
mas é através dela que experimentamos a plenitude das bênçãos de Deus. Que possamos viver com integridade, sabedoria e amor, buscando sempre a vontade de Deus e confiando em sua provisão e proteção. Que nosso testemunho seja uma luz brilhante para o mundo, atraindo outros para a verdade e o amor de Jesus Cristo. E que em tudo o que fazemos, possamos glorificar a Deus, reconhecendo que somos seus escolhidos, chamados para um propósito maior e destinados a uma eternidade com Ele. Que Deus nos conceda graça e força para viver de maneira que o honre e que possamos ser exemplos vivos de sua bondade e amor para todos ao nosso redor.